falar sobre a importância de entender as emoções, né, Ian? Eu acho que quando a gente fala disso, e como essas emoções influenciam no comportamento e nas nossas decisões diárias, a melhor forma de falar sobre isso é introduzir com algumas perguntas para quem sabe do assunto, né? Então, nós vamos começar fazendo algumas perguntas para a Carla, que acho que vão esclarecer para todo mundo algumas questões do que acontece hoje nesse contexto. Essa cadeia, né? Isso. Então, uma das perguntas, Carla, como você, especialmente, optou por trabalhar com crianças e adolescentes, dentro dessa abordagem que você tem, você atende adultos também, né? Mas o que te trouxe, ou que contexto, né, te trouxe para trabalhar com esse público inicialmente? Bom, começando assim pela abordagem, né, até conversando um pouquinho antes da gente iniciar, né, Ian? Então, assim, por que dessa abordagem cognitivo-comportamental? Sim. Inicialmente é por pensar numa abordagem baseada em evidências. A gente tem uma prática clínica baseada em evidências. Certo. A gente, para buscar o melhor resultado para o paciente, né? Então, assim, eu costumo fazer uma comparação, né? Se você vai a um cardiologista, né? A gente tem essa medicação aqui, essa medicação tal. Essa aqui a gente tem uma boa fundamentação, já tem vários estudos, né, que demonstram a eficácia dessa medicação, e a gente tem essa que não está tão claro. Você vai optar por uma medicação que é mais segura de efeito. Então, acaba que na psicologia, não é porque a gente está falando sobre, né, saúde mental, né? Não está tão claramente nos exames clínicos que nem você leva, né, um hemograma, exames de um cardiologista, que a gente também não vai se preocupar com uma prática baseada em evidências. Né? Então, a gente tem estudos que vão demonstrar, né, que a abordagem ela vai sendo feita, que a gente vai tendo realmente esse resultado, e com isso a gente consegue ver essa melhora do paciente. Então, inicialmente, né, a escolha da abordagem é essa, né, para uma identificação com essa prática baseada em evidências. E o porquê do público, né? Então, assim, eu sempre gostei de criança, né? Eu brinco que a minha primeira experiência de prática profissional foi dando aula de inglês para criança. Né? Então, assim, desde o início tem esse público perto de mim. E depois fui dar aula, né, no ensino médio de inglês, aí também foi adolescente, aí foram os adultos, né, na EJA. E depois da graduação também dando aula para adultos, né? Sim. Então, assim, e por que a criança? Eu falo que na criança a gente tem algo que a gente pode chamar de uma prevenção, né? E a gente está podendo antecipar algo que poderia ser diferente na nossa vida adulta, né? Não é uma causa e efeito, né? São várias correlações. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, se a maioria das nossas crenças, a gente vai se formando, né? Até o final da adolescência, né? Uma crença sobre eu, sobre o outro, sobre o futuro. E ela vai se formando com base nas minhas experiências de infância. Então, eu costumo dar um exemplo assim. Imagine uma criança que ela é criada de uma maneira, né, super protegida. Deixa que a mamãe parte para você, deixa que a mamãe escolhe essa roupa, né? Deixa que eu subo e pego para você. Tudo tem um pai, uma mãe, um cuidador que faz por essa criança. E quando eu estiver mais perto? E aí, a questão é essa mesmo. Eu falo o seguinte, enquanto você é criança, né, ok, tem um adulto fazendo. Sim. Mas aí essa criança, ela passa a interpretar. Por que será que alguém faz para mim toda hora? Por que será que a minha mãe faz para mim? Por que não sou eu que faço? Então, ela começa a interpretar esse ambiente e começa a chegar a conclusões. Exato. Deve ser porque eu não sou capaz, deve ser porque eu não dou conta, ou porque eu não faço suficientemente bom. Então, a gente começa a desenvolver essas crenças, que a gente chama de uma crença de dependência ou de incompetência. Sim. Enquanto você é criança, teoricamente, vai ter um adulto fazendo. E a pergunta que você fez é essa: e quando não tiver mais esse adulto, quando não tiver mais esse cuidador? Aí você vai ser o adulto, né, que tá lá, às vezes terminando um trainee, podendo assumir uma vaga, né? Não confia, né? Numa nova posição. E assim, será que eu vou dar conta? Lá eu não vou ter aquele meu colega que revisa meu e-mail, eu não vou ter aquela pessoa que pode me ajudar a escrever um projeto, eu não vou ter aquele chefe que é bem empático, que me ajuda. Então, assim, essas crenças lá de trás estão, né, influenciando, determinando até coisas do nosso futuro. E eu costumo escutar muito assim dos pacientes adultos, né? Eles falam assim, devia ter começado essa terapia antes. Eu falo, mas como antes, né? Tem o quê? 2 meses que a gente começou. Não, Carla, antes, adolescente. Porque acho que se eu tivesse essas informações que eu tenho hoje, eu teria tomado decisões diferentes. Mas aí a gente vai entrar num IC que a gente não precisa de entrar nisso. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!